Qualidade do café que está sendo colhido no sul de Minas Gerais. O prejuízo o produtor já sente no bolso. Seu João Piva já colheu 30% da safra e não está nada satisfeito com o resultado. Não consegue fazer uma bebida dura. Muitos conseguem, mas muitos lotes não conseguem. Ele acaba perdendo a sua qualidade. Por causa do excesso de umidade, o Conselho Nacional do Café acredita que entre 30% e 40% da produção nesta safra sejam comprometidos. O engenheiro agrônomo da Emater explica que o excesso de umidade interfere diretamente na bebida. O fungo ele atua na degradação da casca do café, da casca e da polpa do café. E ele libera agrotoxinas que vão afetar a qualidade dos açúcares, dando um sabor diferente no café, que vai descer de categoria. Entre os 58 agricultores que fazem parte da associação do bairro Córrego Dantas, em Poços de Caldas, 90% enfrentam essa desvalorização do café. Seu Carlos Vieira já sabe que pelo menos 30 sacas foram afetadas. É uma perca aí de 20% a 30% do valor num café de qualidade para um café bebida dura ou às vezes riado. Nesta exportadora, o volume de sacas armazenadas está 20% abaixo do normal. Um dos motivos é a dificuldade em encontrar grãos de qualidade. 30% das amostras não são aproveitadas. Como nós trabalhamos com uma bebida de melhor qualidade, cafés especiais e finos, nós temos um padrão mínimo e esses cafés têm sido bem difíceis de se conseguir até o momento para essa safra. Incêndio de grandes proporções destruiu áreas de lavoura no norte de Mato Grosso. Durante todo o dia, os agricultores trabalharam em mutirão para apagar o fogo. Mais de 700 hectares foram queimados. Essa área abrange 4 fazendas do município de Sapezal. O fogo durou mais de 4 horas. Os produtores ainda não sabem a causa do incêndio, mas acreditam que tenha começado nesta propriedade a partir de uma faísca de um equipamento de coleta de amostragem de solo. Com a palhada seca e o vento muito forte, o fogo se propagou rápido e atravessou a rodovia. A propriedade mais atingida foi a da família de Lucas. Uma plantadeira como esta, que custa em média R$80 mil, ficou carbonizada. 2 motos de funcionários foram destruídas. O pasto também foi consumido pelo fogo. 2 animais morreram. Mas o grande prejuízo mesmo foi aqui na lavoura de milho. Cerca de 200 hectares foram destruídos. E o milho ficou assim, todo queimado, sem valor comercial. Lucas, a colheita estava na reta final. Estava na reta final. Nessa propriedade eram os últimos 200 hectares que havia ainda para ser colhidos e foram totalmente queimados esses 200 hectares. Agricultores, funcionários e moradores da região trabalharam juntos para tentar apagar o fogo. Eles utilizaram os carros-pipa que estavam nas lavouras para a prevenção contra incêndio durante a colheita. Os vizinhos sempre são solidários, eles sempre vêm e ajudam, porque pode acontecer com eles também. O fogo não respeita a divisa de propriedade, ele invade qualquer propriedade. Em todo o estado, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já registrou 5.567 focos de incêndio desde janeiro. O tempo seco, a baixa umidade do ar e o vento forte agravam a situação. Nós temos uns municípios mais críticos, que são Novo Biratã, Feliz Natal, Nova Maringá, São Félix do Araguaia. Esses municípios têm apresentado mais frequentes focos de calor. Infelizmente, casos como esse que a gente acabou de ver são frequentes em períodos de clima mais seco. Em julho, foram quase 13 mil focos de incêndio em todo o Brasil, uma alta de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. No Maranhão, foram registrados 3.498 focos em julho, alta de 242% em um ano. Em Mato Grosso, os incêndios somaram 1.801 focos, aumento de 70%. No Piauí, foram 1.748 pontos de incêndio, alta de 102%. Em Mato Grosso do Sul, é a região do Pantanal que tem sofrido mais com as queimadas. Em Corumbá, em julho, houve um aumento de mais de 930% em relação ao mesmo mês do ano passado. O repórter Bruno Grubert tem outras informações agora ao vivo. Oi, Bruno, bom dia. Quantos focos foram registrados por aí em julho?
Bom dia, Ana Paula, para você. Bom dia a todos. Em Corumbá foram registrados 445 focos de incêndio no mês de julho desse ano. Nós estamos bem perto do Rio Paraguai, pertinho do Pantanal também. Ainda está escuro por aqui por causa do fuso horário. Mato Grosso do Sul tem 1 hora a menos em relação à hora de Brasília. E a preocupação com as queimadas é grande por aqui, porque o município de Corumbá tem 95% do seu território dentro do Pantanal de Mato Grosso do Sul. E os focos de incêndio registrados por aqui já representam 87% de todas as queimadas no estado. Aqui ao meu lado está o Nélio Alves da Costa, ele que é chefe da brigada do Preve Fogo aqui em Corumbá. Nélio, explica pra gente por que esse aumento tão grande. Existe explicação para esse aumento nos números de incêndios aqui em Corumbá esse ano? Bom dia. Bom dia. Eu acredito que seja, porque esse ano não tivemos a cheia no Pantanal. Então isso está contribuindo bastante para que a estiagem seja bem maior em relação ao outro ano, né? Agora, por que é tão difícil? Quais são as dificuldades para combater os incêndios aqui na região, as dificuldades que vocês do Preve Fogo e do Corpo de Bombeiros enfrentam? Geralmente é a área de difícil acesso, né? Não tem um material adequado para se andar muito longe nos lugares de mais difícil acesso. Aqui a gente vê que os acessos às áreas de incêndio são feitos geralmente pelo rio. O Preve Fogo tem essa estrutura? Quais são os veículos disponíveis para vocês? E o combate aéreo já pode ser feito aqui na região? A nossa maior dificuldade está sendo isso aí, o apoio material, né? E o combate aéreo pode ser feito assim. Quantos brigadistas existem aqui, estão disponíveis e esse número é suficiente? Nós estamos com 28 brigadistas e eu acho que o número não é suficiente devido à nossa extensão territorial pantaneira é muito grande para se cobrir, entendeu? Tá ok, Nélio. Obrigado, viu, pelas suas informações. Ana Paula, os incêndios aqui no Pantanal ainda preocupam bastante. É com você. Bruno, muito obrigada. Um bom dia para vocês aí. A chuva comprometeu a qualidade do carro. Bem, depois de uma semana de protestos contra a lei que determina como deve ser a jornada de trabalho, os caminhoneiros decidiram acabar com os bloqueios nas rodovias. Ontem, em Brasília, o Ministério dos Transportes passou o dia negociando com os manifestantes. A reunião com o movimento União Brasil Caminhoneiro, responsável pelos protestos em todo o país, durou 6 horas no prédio do Ministério dos Transportes. A categoria se comprometeu a liberar as estradas até o começo da manhã desta quarta-feira. Por fim, o bom senso prevaleceu e conseguimos chegar a um acordo satisfatório de forma a resolver todos os problemas que ocasionaram essa mobilização e com certeza absoluta estará sendo encerrada hoje a mobilização. Em contrapartida, o governo aceitou adiar por 30 dias a fiscalização da nova lei. Será encaminhada ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, uma proposta para estender o período educativo das fiscalizações. Além disso, será criada uma mesa de negociações para avaliar cada ponto reivindicado pelos caminhoneiros. Eles querem a reavaliação dos horários determinados pela lei para a jornada de trabalho, além de melhorias nas estradas e a suspensão da emissão de novos registros para transportadores rodoviários de cargas. Todos os aspectos que digam respeito à lei e que, no entendimento das lideranças dos transportadores, dos caminhoneiros, seja cabível de ser examinada, inclusive as proposições de aperfeiçoamento, elas serão discutidas, serão vistas com toda atenção e todo cuidado. Uma nova reunião entre o governo e representantes dos caminhoneiros está marcada para o dia 8 de agosto. A União publicou ontem os preços mínimos de vários produtos e sementes. Os valores foram definidos pelo Conselho Monetário Nacional. O preço mínimo é calculado com base nos custos de produção. Quando o preço de mercado está abaixo do preço mínimo, o governo paga a diferença, ajudando a manter a renda do agricultor. Nesta terça-feira, o Diário Oficial publicou os valores para a safra de verão 2012-2013. 2 dos principais produtos que compõem a cesta básica não tiveram reajuste. A saca de feijão foi fixada em R$ 72,00. Já a do arroz, que tem sofrido com preços baixos, ficou em R$ 25,80. Para ver o preço mínimo de todos os produtos divulgados ontem, acesse o nosso site g1.com.br/Globo Rural. No Brasil pode ser influenciado pelo El Niño. O fenômeno deve se formar por causa da tendência de aquecimento no leste do Oceano Pacífico. E as regiões que podem ser mais atingidas são o centro-sul e o extremo norte do nosso país. Confira então qual é a perspectiva para a chuva entre agosto, setembro e outubro. Nos próximos 3 meses, a chuva deve ficar acima da média na área em azul, que cobre os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul, até o norte do Rio Grande do Sul.
Na grande parte branca do mapa, que abrange praticamente todo o Nordeste, parte do Norte, do Centro-Oeste e do Sudeste e o Centro-Sul do Rio Grande do Sul, a tendência é chover dentro do normal para o período. As áreas em amarelo, no leste da região Nordeste, indicam que a chuva pode ficar abaixo do esperado. Já na região em laranja, entre o norte do Amazonas e o nordeste do Pará, a probabilidade é de que a estiagem seja ainda maior. Bem, como vimos, em grande parte do Nordeste, a chuva deve ficar dentro do esperado no próximo trimestre. Somente para a faixa leste, entre Sergipe e o Rio Grande do Norte, é que a previsão não é boa. Vamos então a Caruaru, no agreste de Pernambuco, para falar ao vivo com a repórter Amanda Dantas. Amanda, bom dia. Até agora, quanto choveu aí na região nos últimos meses? Olá, Eliana, bom dia. Olha, como a gente pode ver, já amanheceu aqui em Caruaru. Choveu durante a madrugada, mas esse volume não é suficiente para aliviar o sofrimento dos agricultores. Eu estou aqui na estação meteorológica do IPA, o Instituto Agronômico de Pernambuco. De acordo com o registro, de janeiro até julho, choveu aqui em Caruaru 184 milímetros, 32% do esperado. A média para esse período é de 570 milímetros. Ao meu lado, Fábio César, que é agrônomo do IPA. Fábio, qual é a situação atual da região em relação à agricultura e pecuária por causa da quantidade do baixo volume de chuva registrado? Com relação à agricultura, as perdas de milho e feijão, que são as culturas tradicionais, houve uma perda de mais de 80%, entre 80% e 90%. Com relação à pecuária, diminuiu muito a produção de leite. Muitos agricultores tiveram que vender parte do seu rebanho, porque de janeiro até maio as pastagens não conseguiram se desenvolver, apenas no período de junho a julho é que se desenvolveram, e os mananciais acumularam muito pouca água. E os agricultores e criadores estão preparados para enfrentar alguns meses que vêm aí pela frente de baixo volume de chuva? Olha, os estoques de silagem de 2011 já praticamente a partir de maio terminaram. Então, nesse período, ele conta apenas com uma palma forrageira e junho e julho saiu um pouco da pastagem. Entretanto, na verdade, ele vai ter que sofrer muito porque o principal problema daqui para frente é a água, porque esse ano foi insuficiente para acumular grande quantidade de água e os reservatórios são pequenos. Então, principalmente a partir de setembro, os reservatórios vão ficar com muito pouca água. Ok, Fábio, muito obrigada por suas informações. Ana Paula? Obrigada, Amanda, e um bom dia para vocês. A produtora de Salesópolis, na Grande São Paulo, faz com a batata doce tudo o que faria com a batata comum. Frita, cozinha e prepara um nhoque muito leve que você vai aprender a fazer agora. Tudo começa aqui, no sítio em Salesópolis, onde a agricultora Maria mora com o marido, Paulo. Em 1 hectare, o casal cultiva ervas medicinais e também hortaliças suficientes para a família. Se eu quiser ficar 15 dias sem ir na cidade, eu tenho alimento para 15 dias. Com a batata doce, Dona Maria ensina a fazer um nhoque. Para a massa, vamos precisar de 3 batatas doce grandes, um ovo, noz moscada, sal e farinha. Primeiro, descasque as batatas. Dá para cozinhar com a casca. Eu, particularmente, prefiro cozinhar descascada porque ela fica mais prática na hora de amassar. Depois, leve ao fogo e deixe cozinhar até ficar bem mole. Para fazer a massa é fácil. Amasse as batatas e em seguida misture o sal, o ovo, a noz moscada e por último a farinha. Farinha você vai colocando à medida que você precisa dela. A massa tem que ficar em que ponto? Bem durinha? Bem durinha, que você possa cortar sem ficar grudando na faca. E já que tudo aqui é artesanal, a massa do nhoque é enrolada e cortada com um pouco de farinha, para não grudar. Preste muita atenção na hora do cozimento. A massa é delicada e deve ficar pouco tempo no fogo. Em uma panela com água quente, despeje o nhoque. Em menos de 2 minutos, as bolinhas sobem e estão prontas para serem retiradas. Reserve e agora faça o molho. Você vai precisar apenas de 5 tomates, salsa, manjericão e um pouco de óleo e sal. Maria corta os tomates, deixa ferver por alguns minutos e bate no liquidificador com a mesma água do cozimento. Em seguida, refogue o manjericão e a salsa no óleo e coloque o molho de tomate. Se você preferir uma cor mais forte, pode acrescentar massa de tomate. Depois é só despejar o molho sobre o nhoque e salpicar, é claro, queijo ralado.
O preparo é simples, mas o sabor é típico da boa comida caseira, que satisfaz sem pesar no estômago. E para rever a receita, basta acessar o nosso site g1.com.br.